everyone! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos aqui com mais uma aula, aula 31.1, chegando aí, já iniciando a sua terceira unidade, nossa unit number 3, nossa third season, isso, quase que não sai a palavra, third season, terceira temporada e última, the last one, dessa nossa jornada de aprendizado de língua inglesa. Mas tem muito assunto ainda pra gente ver. Muito assunto ainda, eita que eu estou derrubando todas as palavras, para a gente ver ainda nessa unidade. Vamos começar hoje falando de um assunto novo, vamos sair do presente, que ficou lá na segunda unidade, e vamos entrar no passado do tempo simples. Então a gente vai falar de simple past. Simple past é um tempo verbal simples, como o nome diz, assim como o presente simples, o simple past também é simples. Você vai entender bastante sobre esse tempo verbal nessa aula e na aula que vem, porque eu dividi em duas aulas, basicamente, porque nós vamos lidar com verbos regulares e irregulares. Então, deixei nessa aula aqui a aula de verbos regulares, porque esses verbos regulares, eles têm algumas regrinhas das quais você vai aprender hoje. E essas regrinhas elas vão funcionar para todos os pronomes pessoais, não somente terceira pessoa do singular, que geralmente é na terceira pessoa do singular que você faz uma certa flexão verbal lá no presente simples. Aqui a flexão verbal ela vai acontecer em todos os pronomes pessoais. Nada complicado, porque tem regra, fica fácil, porque é só você seguir a regra. Agora, os irregulares, aí o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Porque quando se trata de verbos irregulares, você não tem regra. E aí as coisas ficam mais difíceis. Para você saber que aquele verbo é irregular, você precisa ter o conhecimento dele e saber como é que ele é no passado e também no particípio passado. Afinal de contas, tem ainda uma outra flexão verbal que a gente vai ver somente lá no terceiro ano. É isso, gente. Vamos começar a nossa aulinha. Coloca a tela aqui para mim atrás, diretor, por gentileza. Temos aí a aula 31.1 e dessa aula 31.1 a gente vai falar o quê? Sobre simple past, verbos regulares. Temos o título aí, I ordered a burger. Então, eu pedi um hambúrguer. Porque se a gente está falando de passado, então a flexão vai ser sobre passado. Então, vai ser eu pedi, você pediu, ele pediu, nós falamos, vocês falaram, eu falei, você pegou, eles pegaram. Nessa pegadinha aí de flexão verbal. Tudo bem? Nada complicado. Então, esse é o título, I ordered a burger, que é eu pedi um hambúrguer. E já temos aqui a flexão de passado. Essa flexão de passado é basicamente feita por esses dois amiguinhos aqui. Nem sempre eles vão aparecer, às vezes ele vai... Aliás, todos eles vão aparecer, mas às vezes o verbo já vem embutido com uma dessas letrinhas, que é o E, por exemplo. Então, temos o E e o D como flexão verbal de passado, o famoso ed, eu chamo ele de ed porque é a flexão do passado. Então esquece aquele S que vocês colocavam lá no passado, no presente simples, ES, agora a gente vai falar de ed, do ed. Muito bem? Vamos começar essa aula e temos uma pergunta aí. Who ordered a burger? Quem pediu um hambúrguer? Order vem do verbo, né, to order, que é pedir, fazer esse pedido aí de uma comida, no aplicativo ou no restaurante. E aí você tem ele aqui no passado, e esse passado é por conta de quê? Acabei de falar para você que é por conta desse ED que está bem aqui no final da palavrinha. Porque o verbo mesmo, ele termina aqui no R. Esse verbo termina no R, order, termina no R. Colocou ED, deixou ele no passado automaticamente. Who ordered a burger? Let's find out. Vamos descobrir quem foi que pediu? Olha, eu tenho uma conversação aqui entre o Lucas e Arumi. Na verdade, não é uma conversação entre os dois, mas os dois estão falando aí com a gente. Então, ele fala o seguinte. Hi, my name is Lucas. Yesterday, I ordered a big burger. Então, ele fala assim, oi, meu nome é Lucas. Ontem, yesterday, I ordered, eu pedi, ou eu encomendei, um hambúrguer. E aí aqui a gente tem uma outra amiguinha chamada Harumi. A Harumi diz o seguinte, Hi, my name is Harumi. Last week, ou seja, semana passada, que são palavrinhas, time phrases que você vai ver bastante aqui nas aulas do passado, como yesterday, que a gente acabou de ver aqui, que é ontem, que é o clássico do passado, e o last mais algum substantivo, que aqui no caso vai ser week, semana. Podia ser final de semana, que seria weekend, podia ser algum dia da semana, Sunday, Monday, você pode colocar essas palavrinhas e anteriormente delas o adjetivo last, que vai significar passado, 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 o último, enfim. Então, last week, semana passada, we ordered sushi. Nós pedimos sushi.
E aí eu mostro aqui pra vocês essa questão que eu tinha falado lá. Percebe que aqui eu tô falando com I, eu, e o verbo tá order, do mesmo jeito. A flexão continuou a mesma coisa lá da pergunta, que é, qual é a pergunta? Quem pediu um hambúrguer? A mesma situação. Já aqui eu tenho we, nós. E o nós é primeira pessoa do plural, diferentemente da primeira pessoa do singular. Mesmo assim, o meu verbo continua na mesma flexão, o que não acontece no português, né? A gente sabe que a gente fala eu pedi, nós pedimos. Aí a gente já tem uma flexão diferenciada, já que a gente vai usar o mesmo verbo com todos os pronomes pessoais. Beleza? No caso, a mesma flexão verbal, não o mesmo verbo, claro. Temos aqui a continuação. This is Lucas, este é o Lucas, que a gente estava falando ainda agora, ele se apresentou. He ordered a big burger yesterday. Ele pediu um hambúrguer bem grandão ontem. He ordered. Presta atenção. E aqui, this is Harumi, esta é a Harumi. She ordered sushi last night. Or better, sushi last night. Ela pediu o quê? O sushi na semana passada. Foi sushi que eu falei aqui? Eu não sei se eu tinha falado sushi, mas não foi hambúrguer não que ela pediu, foi sushi, viu? Sushi, que fala, né, nós vamos falar assim em inglês. She ordered sushi last week. Ela pediu sushi, né? Que dia? Semana passada. Não pode ter sido hoje, porque a gente está falando de passado. Muito bem? What about you? And what about you, student? E você? Quando eu pergunto what about you, a tradução é e você? Então, é tudo isso aqui apenas para ser e você. Eu poderia falar and you, mas aqui a ideia de colocar esse what about dá essa ênfase maior. E você? E sobre você? In the last time you used an app you order, ou seja, eu estou fazendo uma pergunta aqui. Da última vez que você usou um app, no caso o iFood, que é muito famoso, um app que você pede comidas e chega na sua casa, bonitinho e tudo mais, você pediu. Então, o quê? Eu quero saber se você tem esse costume de usar app, se você liga para o restaurante e pede para alguém trazer uma comida para você, ou se você não usa esse app porque não tem na sua cidade, ou porque você não tem esse costume, não gosta, prefere comer comidinha de casa mesmo. Eu mesma sou fã de app de comida, iFood, assim, eu sou iFoodeira. Assim, maravilhoso. In the last time you used an app you ordered, da última vez que você usou um app, um aplicativo aí, um app, você pediu. Aí você tem aqui a frase I ordered, eu pedi, aí você tem as opções. Hamburger, que eu também posso chamar apenas de burger, que é hambúrguer. Sushi, do qual eu não gosto de sushi, porque sushi é peixe e peixe cru, aí não rola pra mim de jeito nenhum, é você. What about you? Do you like sushi? Você gosta de sushi? E pizza. Pizza é outra opção que nós temos aqui. Então, só comida boa, tirando sushi, no caso, pra mim, né? Mas você pode gostar, não tem problema algum. Relaxa. Aí a gente tá falando aí, fazendo uma pergunta bem bobinha para que você entre nessa ideia aí do passado simples, que a gente vai falar sobre passado, de coisas que aconteceram lá atrás e não acontece mais, tá? Ficou lá no passado aconteceu e no passado ficou. Saiba disso. Vamos continuar nossa aula. Olha só. Temos frases agora aqui, e essas frases você vai prestar atenção em todos os verbos que aparecem aí em negrito e sublinhado, tudo bem? Vamos lá para a tela para que você tenha uma visão melhor da frase. Bora lá. The person accepted the package that morning. The person accepted the package that morning. A pessoa aceitou o pacote que o cara, né, do correio trouxe. Daí eu tô colocando essa frase a mais, porque não tá aqui. Aquela manhã. That morning. Claro, se eu não coloco a canetinha, não sou eu, né? Tenho que esquecer a canetinha sempre. A pessoa aceitou o pacote aquela manhã. Então, a gente tem aqui o verbo to accept. O verbo to accept, ele termina justamente no T. To accept é o verbo aceitar. E aí, para deixar ele no passado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, obviamente, retirar esse meu to, que esse to, essa partícula deixa meu verbo no infinitivo, e verbo no infinitivo você sabe que são aqueles verbos que o quê? Não estão no presente, no passado, no futuro, no participo passado, não tá em nenhum tempo verbal, não tá não tá. E aí o que você faz? Você apenas acrescenta o ed ao
fim desse verbo e naturalmente você já tem ele no passado. Mas isso só vai funcionar quando o verbo for regular. Somente com verbos regulares. E como eu disse para vocês repetindo, não tem como você saber que um verbo é regular sem ter esse conhecimento. Ele não vem com uma etiquetinha te mostrando que ele é regular. Não existe nenhum tipo de informação prévia para isso, tudo bem? Então vamos continuando lá nossa aula. The children behaved in the school trip. The children behaved in the school trip. Ou seja, as crianças, porque a gente está no plural aqui, children é plural, children, plural da palavra child, que inclusive é um plural irregular, assim como existem verbos irregulares, a gente também tem verbos, aliás, substantivos irregulares, a gente já viu sobre isso. Children é um substantivo irregular que vem aí do singular child, criança. Behaved é o meu verbo, é a minha ação que está no passado. Então, o verbo behave, ele termina com a vogal E. E aí, ele termina com a vogal E. E para eu poder colocar ele no passado, você pode perceber que eu só tive que acrescentar a letra D. Somente a letra D. Tudo bem? In the school trip, na viagem escolar. Porque aqui o school está fazendo papel de adjetivo, então viagem escolar, mas se você quiser também falar viagem da escola, não tem problema algum, quase que não sabe o algum. Temos mais uma frase. They enjoyed the day. They enjoyed the day. Eles curtiram o dia. A gente aprendeu que o verbo enjoy, ele é um verbo que é um verbo de preferência. A gente teve uma aula exclusiva sobre ele, se lembra? E aí, não só sobre ele, como outros verbos de preferências. E aí, ele, para ficar no passado, você percebe que eu tive que acrescentar o ED para deixar ele no passado, porque ele é um verbo regular. Perceba que todas essas frases estão na afirmativa. E tem algo muito importante para elas estarem na afirmativa. Na afirmativa que você vai ter essa questão de flexão verbal. É a mesma coisa lá do presente simples. No presente simples, você só colocava flexão verbal lá na terceira pessoa do singular e em frases afirmativas. Em frases afirmativas. Nesse tipo de questão aqui do passado simples, vai ser a mesma coisa, vai funcionar da mesma forma. Você também só vai colocar o passado, só vai flexionar nas frases afirmativas, tudo bem? Então, diante disso, vamos continuar as nossas frases. The guy opened the book early. The guy opened the book early. O garoto, o cara, abriu o livro mais cedo. Mais cedo. No caso aí, cedo, perdão, acabei falando mais cedo, mas é cedo. Foi mal, eu tô ficando muda em alguns momentos porque tá me dando umas bocejadas de vez em quando aqui. Eu acho que esse ar-condicionado que tá muito geladinho acaba ficando aconchegante aqui. Mas vamos lá, early é cedo, se fosse mais cedo seria earlier, earlier, com esse IER no final, onde você daria essa ideia aí de mais, né, mais. E a gente só vai aprender sobre isso lá mais pra frente, então não vamos falar sobre esse assunto agora, porque senão vai confundir a cabecinha de vocês. Então vamos lá, the guy opened the book early. Mas, aliás, o cara, o amigo, o colega, o rapaz, no caso aí, porque eu tô falando the guy, mas é o cara, o rapaz, abriu o livro cedo. Opened. Então, o verbo to open, ele é assim, no infinitivo. E aí, para deixar ele no passado, você percebe que houve aí um acréscimo do quê? Do E e do D. Do nosso famoso ed, para deixar ele no passado. Tirou esse ed, deixou ele sem nenhuma conjugação de passado. Maravilha. E agora vamos entender onde é que a gente vai usar o simple past, que também é conhecido como past simple,
Eu tenho mais a mania de falar simple past do que past simple, que é o passado simples. Então, a gente vai usar o passado simples para indicar ações que começaram e terminaram. Isso é muito importante para que você entenda que começaram e terminaram no passado. Não somente que começou, mas sim que terminou. Assim como ações e hábitos que existiam, mas não existem mais, né? Não existem mais. Então, é muito importante que você saiba disso, porque existe aí um tempo verbal em inglês que se chama presente perfeito, que é o present perfect, que é um tempo verbal muito difícil de se aprender no início. E eu tô sendo bem sincera mesmo, present perfect. Ele é o terror dos estudantes do inglês, a gente só vai ver esse assunto lá no segundo ano, tá? E aí, o que acontece com o present perfect? Ele também fala de ações que aconteceram lá no passado e muitas das vezes você vai traduzir ele como se fosse passado simples. Por quê? Do nada, um monte de... Nossa, mas vamos lá. Porque ele tem essa tradução, muitas das vezes, como se fosse no passado, porque ele realmente fala de uma ação que começou no passado, mas ela não terminou no passado. Aí que tá a diferença. E ele não tem um correspondente no português, não existe um tempo verbal correspondente ao present perfect no português. Então isso faz com que exista essa confusão. Mas a diferença entre o passado simples e o presente perfeito, que muitas das vezes é confundido, e até algumas vezes você pode ter a confusão entre o presente simples e o presente perfeito, em algumas traduções. O que acontece? A diferença entre passado simples e presente perfeito é que lá as ações do passado simples, elas começaram e elas também finalizaram, elas também se findaram ou terminaram no passado. Essa é a grande diferença. E aí entra a questão das time phrases, né? dos marcadores de tempo, que são importantes de se usar no passado simples, assim também como no presente perfeito, mas existem time phrases, marcadores de tempo, essas palavrinhas como ontem, anteontem, noite passada, que elas vão determinar, dão mais certeza que você está falando mesmo de um passado que não existe mais, tudo bem? Então temos aqui essa foto e essa imagem, essa frase, que aqui a gente não tem nenhum tipo de time phrase, mas a gente tem aqui ela dizendo o seguinte: The girl painted her face before the photo. Você tem, na verdade, o before aqui, que pode fazer esse papel, né? Porque ele está dando um tempo aí, que é o tempo de quê? De antes. Então, a gente sabe que antes de ela fazer a foto, o que aconteceu? A garota pintou o rosto dela. The girl painted her face. Her face. Então, ela mesma foi lá e pintou o rosto dela. E a ação, ela tá dita aqui, sendo dita aqui através do paint, que é o verbo to paint, que é o verbo pintar, que está aqui no passado através do ed, reproduzido aí pelo ed, nosso famoso ed, que faz com que o verbo fique no passado. Então vamos lá. Pronome sujeito mais substantivo, aliás, ou substantivo / substantivo, verbo no passado simples. Então, basicamente, para você fazer uma frase aqui na affirmative form, esqueci até de colocar aqui, que é uma affirmative, né, a questão aí afirmativa, o que acontece? Você precisa de um sujeito, podendo ser o pronome pessoal do caso reto, I, you, he, she, it, we, you, they, podendo ser um substantivo, por exemplo, the chair, a cadeira, the door, a porta, the backpack, a mochila, podendo ser o nome de uma pessoa também, Patrícia, Mário, qualquer pessoa, podendo ser qualquer coisa que possa ser sujeito aqui. Logo em seguida que vem, basicamente numa frase simples aqui, você tem um verbo no past simple que vai estar conjugado no passado simples. Então vamos ver aqui umas situações na positive form, na forma afirmativa. Então temos aqui os verbos talk, que é o verbo conversar, o verbo play, que é o verbo jogar, brincar, tocar, o verbo like, que é o verbo curtir, gostar, e o verbo arrive, que é o verbo chegar. E aqui eu tenho frases na positive form, na forma afirmativa.
Temos aqui esse bichinho aqui separando, mas na verdade é uma frase só, tá? É uma frase só, é apenas a continuação da frase. Acabou que a ideia não ficou muito boa, eu sei. Mas vamos lá. I talked to Sue yesterday. Então eu tenho aqui uma frase onde eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo no passado simples, como diz aqui, sujeito mas verbo no passado simples. Não significa que todas as frases na afirmativa vão ser assim, sujeito mais verbo. Pode vir uma coisa antes também, tá? Dependendo da frase, mas basicamente ela é assim, sujeito mais verbo no passado simples. Continuação da minha frase, que eu tenho aqui o to Sue, que é a pessoa, que no caso é o objeto, to Sue, e a minha time phrase, a minha expressão de tempo, minha time expression também, que posso falar, que é yesterday, mostrando aí que uma ação ficou realmente no passado, e o passado foi ontem. Então, eu falei ou eu conversei com a Sue ontem. They played tennis on Saturday. Eles jogaram tênis no sábado. Wow, they played tennis on Saturday. Eles jogaram tênis no sábado. Então tem uma ação que aconteceu no sábado, né? Onde eu tenho aqui a presença da preposição on, que a gente sabe que ela é utilizada com dias da semana, on Saturday. E eu tenho aqui sujeito, que é o they. Temos aqui o verbo play, que tá com o meu ED aqui, porque eu preciso dele para deixar no passado. E eu tenho a construção da minha frase com um substantivo e expressão de tempo. Com o verbo like eu tenho essa frase, he was nice, onde eu tenho aqui o passado com o verbo to be. Sim, o verbo to be faz parte do passado simples quando ele está no passado, tá? Só que ele é um verbo irregular, diferentemente dos outros irregulares. Ele mesmo é seu próprio auxiliar, ele mesmo é o verbo que não vai ter essa mudança com ED, porque ele é irregular naturalmente, e ele vai ter mais de uma palavrinha também. A gente aprendeu que no passado ele fica was e were, was na terceira pessoa do singular e were com o restante dos pronomes pessoais. Então, he was nice, ele era legal. I liked him, eu gostava dele. Então, para quem não está entendendo, é uma continuação da frase. I liked him, eu gostava dele. Então, sujeito, verbo no passado, que o was também é um verbo no passado, só que aqui é o verbo to be, não tem esse ED, além de ele ser irregular. E o verbo like, que é um verbo regular, onde eu só precisei acrescentar o D, somente o D, já que ele termina com E. E o him, que é o objeto aqui da minha frase. Afinal de contas, é ele que sofreu a ação de eu gostar dele. I liked him. Esse him aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo, não é do caso reto. Então temos o he, que é do caso reto, e o oblíquo dele vai ser him. Beleza? Vamos lá para a próxima. Arrive, o verbo chegar. They arrived last night. Eles ou elas chegaram noite passada. Temos o sujeito aqui, o verbo no passado, que é formado por somente o acréscimo do D, já que o verbo termina com E, então só acrescentei o D. Last night é uma expressão de tempo, noite passada. E agora sim a gente vai entender essas regras que eu estou falando tanto. Regras do ED. Para você formar frases do passado com verbos no passado, quando eles são verbos regulares, a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que acrescentar de, ed ou ied, apenas na forma afirmativa. Por que apenas na forma afirmativa? A gente vai ver mais lá pra frente, mas isso só acontece na forma afirmativa, em frases afirmativas, uma vez que você está afirmando. Se você nega ou pergunta, isso vai ser um pouco diferente. Na verdade, tem perguntas que você também pode usar essa questão. Bem aqui a gente teve uma pergunta. Cadê a pergunta? Onde é que estava a pergunta? Estava aqui em algum... Achei a pergunta. Que é uma pergunta que não é aquela pergunta feita com verbo auxiliar, que você tem um pronome interrogativo e você poderia ter um verbo auxiliar logo em seguida. Naturalmente é assim. Só que aqui você fez uma pergunta diferente. Nessa pergunta, nesse tipo de pergunta, você usa assim o verbo no passado. Mas essa é uma pergunta diferente das perguntas que a gente costuma trazer aqui para vocês, que são feitas com os verbos auxiliares. E por isso que com o verbo auxiliar, e até quando tem a presença de pronome interrogativo, independentemente, você não precisa colocar o verbo no passado. Tudo
bem? Mas tem as suas exceções, como eu acabei de mostrar aí pra você. Então vamos falar para a primeira regra. A primeira regra é a seguinte: nos verbos regulares terminados em E, de escola, acrescenta-se apenas somente o D. Já que a gente vai acrescentar sempre o ED no final, em alguns casos o I no lugar de uma certa letrinha aí, que eu vou já falar, e logo seguido o ED. Então o que vai acontecer? Eu só preciso acrescentar o D, já que tem o E na frase. No caso, no verbo. To like, gostar, fica liked. To lie, mentir, fica lied. Então eu só preciso colocar o D. O segundo caso é, nos verbos regulares terminados em consoante, vogal, consoante, o famoso CVC, que a gente já viu essa regra em alguns momentos lá, nas outras unidades, o que acontece? Duplica-se a última consoante, acrescenta-se o ED. Então você vai fazer essa questão de duplicar a última consoante para poder acrescentar o ED. A gente já viu esses casos em outro momento. Então temos aqui o to control, que é o controlar. No passado vai ficar controlled, controlled. E aí eu tenho aí o acréscimo do meu L, então ele vem duas vezes no meu verbo para poder acrescentar o ED. Isso tudo porque ele é CVC. To prefer, tá? Quando eu tenho control, tenho prefer, eu tenho aí essa questão de consoante, vogal, consoante. E aí, o que é contrast? Isso mesmo. O que é contrast? Na verdade, eu vai falar o que acontece. O que vai acontecer? Você vai precisar dobrar a última consoante para poder acrescentar o ED. Então, vai ficar preferred. Preferred. Tudo bem? Control, preferred. E a gente vai para a próxima e última regrinha aí. A última regrinha é no caso dos verbos que terminam em Y, precedido de consoante. Quando tem um verbo que termina em Y, mas ele tem que ser precedido de consoante, o que é isso? A consoante tem que vir antes do Y, como nesses casos que eu estou mostrando para você. Então você tem um R antes do Y, você tem um D antes do Y. Então to try, que é o verbo tentar, vai ficar tried. To study, que é o verbo estudar, vai ficar studied. E é isso aí. Então, eu cortei o Y, I dropped the letter I, Y, aí no lugar de Y eu acrescentei o quê? Acrescentei aí o I para depois acrescentar o E e o D. Tudo bem? São três regrinhas simples, fáceis. E a regra geral, obviamente, é a regra de você acrescenta o ED para todo mundo. Eu não coloquei a regra geral aqui, mas quando tem outros verbos que não estão nem nessa regra do E, nem na regra do consoante, vogal, consoante do CVC, e nem na regra do Y precedido de consoante, você acrescenta ED neles. São esses verbos aqui, como o verbo to walk, como o verbo to watch, como o verbo to pretend. Todos os verbos não terminam, esses verbos não são CVC, não terminam com Y, precedido de consoante, e não começa com E. Então, para deixar no passado, o que você vai fazer? Obviamente, esse to não aparece, né, quando você está conjugando o verbo, e aí no final você acrescenta o quê? Você acrescenta o ED ao fim desses verbos, e ao acrescentar ED, você já deixa ele automaticamente no passado, para ser usado com qualquer pronome pessoal. Muito bem? É isso, gente. Por enquanto, neste momento, foi isso. O que foi? A gente falar sobre frases afirmativas e a regrinha do ED nesses verbos. Foi isso que a gente vai falar, é isso que a gente falou e vai ser somente isso que a gente vai falar nessa aula, tudo bem? Para começar a aula de passado simples. E let's practice, vamos praticar? Então temos aí a prática para a gente colocar aqui na nossa situação. Que é a situação de quê? A situação de colocar a forma correta dos verbos no passado. But the correct form of the verbs in the past. Então, o que você vai fazer aqui comigo? Juntos, vamos lembrar se a gente vai colocar essa questão aí dos verbos com ED, com IED, apenas com D. Isso vai, obviamente, depender de acordo com o verbo. Então, olha os verbos aí. Olha os verbos aí, dê uma olhadinha. E vamos começar a fazer agora. Vamos lá.
O verbo study, isso mesmo, o verbo study, o verbo estudar, ele é um verbo que termina com Y, mas ele termina com Y precedido de consoante. Se fosse o verbo play, por exemplo, o verbo play, ele não termina com consoante. Então, para deixar ele no passado, o que eu tenho que fazer? Apenas acrescentar o ED. Deixo ele no passado naturalmente. Esquece de cortar esse Y, porque ele não vem precedido de consoante. Já o verbo study, sim. Então, como é que vai ficar aqui? Ele vai ficar no passado studied. Ou seja, I studied, eu estudei. You studied, você estudou. He, she, it studied, ele ou ela estudaram. Temos o verbo deny, que é o verbo negar. Deny, negar. E aí o deny é a mesma situação de study, afinal de contas, termina com Y precedido de consoante. Então, como é que vai ficar? Aí esse meu E pareceu um I, acabei apagando tudo. Studied. E aqui é a mesma coisa. Deny it. Deny it. Muito bem. Muito bem. Agora temos o verbo arrive. O verbo arrive, ele é o quê? Ele faz parte da regra do D, apenas onde eu acrescento D. Afinal de contas, ele já termina com a vogal E, então eu só faço o quê? Acrescento somente o D. Muito bem. O verbo stay, o verbo ficar, permanecer, ele faz parte da regra do Y? Não. Aqui eu corto o Y, aqui eu corto o Y, aqui eu não vou cortar o Y porque eu não tenho uma consoante se uma vogal anteriormente. Então eu só acrescento o ED, stayed. E aí eu tenho o verbo beg. O verbo beg é um verbo monossilábico, então não tem nem como ter dúvida aqui, porque afinal de contas ele é CVC mesmo, de verdade, e ele é naturalmente ele é aí uma palavrinha onde toda ela é formada por uma sílaba tônica, afinal de contas ela é monossilábica e todos os verbos monossilábicos, eles são tônicos. Então eu vou fazer o quê? Apenas dobrar a minha última consoante para poder acrescentar o ED, begged. Então, temos aí o verbo beg, que é o verbo implorar, e aí eu tenho o begged para deixar ele no passado, aí o verbo que é pequenininho acaba ficando grandão, né? Todo mundo concorda aí, que pequenininho acaba ficando grandão. E aí, para finalizar, eu tenho aí o verbo refer. O verbo refer. Você percebe aí que a sílaba tônica é na última aqui. Se a sílaba tônica fosse na primeira, como o verbo travel, você tem o tre mais alto, a primeira sílaba tônica, aí você não dobraria essa última consoante. Isso eu falei lá na aula de presente simples, salvo me engano. Então, como você tem a última sílaba tônica, então você vai dobrar, vai fazer essa dobra de consoante, porque afinal de contas ele é CVC. E todos os verbos que são monossilábicos, naturalmente eles já são tônicos, né? Tem a sua sílaba tônica naturalmente, porque são monossilábicos. Então, como é que vai ficar aqui o passado de refer? Como é que vai ficar o passado de refer? Todo mundo sabe, né? Pensa aí, você vai fazer o seguinte, você vai justamente fazer essa questão de quê? De você dobrar a última consoante. Então, referred. Colocou o R duas vezes. Muito bem? Que é o verbo referir. Beleza? Agora a gente vai para o próximo, que temos um textinho aqui. Esse textinho, você vai completar comigo, complete the sentences using the correct form of present continuous. Present continuous, que doideira. Não é present continuous não, tá doido aqui. Past simple, não sei por que tá present continuous. Past, a gente já viu, aliás, o present continuous, ficou lá na unidade de número 2, já foi. E ainda mexeu com o futuro aqui, que a gente ainda vai ver, eu não sei o que foi isso. Foi um tilt muito louco aqui, talvez eu tenha usado o mesmo tipo de exercício, de alguma forma, o mesmo enunciado, no caso, e acabou ficando aqui. Mas é só mesmo, tô só confabulando aqui, elucubrando que pode ter sido isso, porque realmente não tem nada a ver presente contínuo e futuro aqui. No caso, você vai fazer tudo isso na questão de passado. Então, a gente vai fazer a leitura desse texto e a gente vai fazer o quê? Vai colocar os verbos entre parênteses aqui nos seus devidos lugares, com ele no passado, beleza? Então vamos lá. Last Saturday,
Sábado passado, Mr. Jones, o Mr. Jones, o que aconteceu com o Mr. Jones, gente? Vamos ver o que aconteceu com ele. Walk, aí a gente tem o verbo walk aqui que vem pra cá, pro passado. Como é que vai ficar? Walked, walked, ou seja, caminhou, andou, through his yard, and then, então caminhou aí ao redor do jardim dele, his yard, and then, e depois temos o verbo start, que vem aqui juntamente com o meu sujeito, he, que vai falar sobre o Mr. Jones. He started. Por que vai ficar assim? Tanto walk quanto start são verbos da regra geral, onde você só acrescenta o ed mesmo, porque não tem nenhum tipo de regra aí, é da regra geral mesmo. E aí, o que acontece? Depois ele começou a ler, to read a lot of newspaper, começou a ler bastante aí jornal. After that, depois disso, aí temos o verbo climb. O verbo climb, o que vai acontecer com esse verbo climb? Ele vai para lá no passado, e como é que vai ser o passado dele? Vai ser da regra geral. He climbed the lean street. E aí ele quer dizer o seguinte aí com isso. O que aconteceu? After that, depois disso, he climbed the lean street. Então, o que ele fez? Ele subiu aí a rua inclinada, climbed. Ele subiu a rua inclinada, the lean street. Quando ele alcançou. Quero falar alcançou. E como é que eu coloco esse verbo no passado aqui? Vai ficar reached. Vai ficar desse jeito. Inclusive, na hora de falar, dá uma mudança, né? Porque você vai falar um reached. Né? Tem essa questão de pronúncia, essa mudança de pronúncia com esse ED. Eu não fiz uma aula sobre isso, mas tem para quem quer saber as pronúncias do ED, diferentemente dos verbos, porque vai ficar um pouco diferente dependendo dos verbos, ele vai ter umas sonoridades diferentes. Então aqui, reached. Então você não vai falar reached, não, você vai falar reached. Então, when he reached, quando ele alcançou a newsstand, quando ele alcançou a newsstand, a questão aí da banca de jornal. There, he bought more magazines. Então, ele já estava lendo os jornais, né, newspaper, e aí ele comprou mais revistas, books, livros, and newspaper, e também jornal, que acabou estando aqui com mais de um E. Newspaper só tem um E. He spent all the morning reading. Ele passou toda a manhã lendo. E um detalhe aqui, pausa aqui para você ver esse verbo, spent. É um verbo também no passado, só que diferentemente dos outros, ele não está com ED porque ele é irregular, que é um assunto que a gente vai ver logo em seguida, tá? In the afternoon, à tarde, ele, aí temos o verbo wash, que é o verbo lavar, então he washed. Então vai ficar naquela regra geral, he washed himself. Então ele se lavou, he washed himself to go to the movie theater. Ele se lavou, ele tomou banho, né, melhor dizendo, mas aí wash é lavar, mas a gente coloca tomar banho para ir ao cinema. There, lá, ele, watch, a mesma coisa de watch vai ficar, então vai ficar watched. Ele assistiu, porque não faz parte da regra geral, a movie about a distant land. Então, um filme sobre uma ilha distante. Who, direct, aí eu tenho aqui o verbo direct, que é o verbo dirigir, e aí eu tenho aqui directed, então, porque tenho aí a questão do ED, da regra geral. The movie was a Danish woman. Então, quem dirigiu o filme foi uma mulher dinamarquesa. At night, he, order, a gente viu que order vai ser esse verbo no passado, que vai ficar na regra geral, afinal de contas só acrescentar o ED, já que a gente viu bastante esse verbo lá na nossa aula. He ordered, ele pediu uma pizza, and aí já tem o meu verbo watched aqui, já apareceu, né? Ele já ficou aqui, né? Desde o início, eu não estava vendo, então já apareceu and watched. E assistiu o quê? E assistiu alguma coisa. Ah, tá, e assistiu. Devia ter um finalzinho melhor aí, apenas e assistiu, e aí deveria ter uma continuação. Então eu vou colocar aqui, he watched another movie. Então ele assistiu outro filme, já que ele tinha assistido esse filme sobre uma ilha distante, onde uma mulher dinamarquesa tinha dirigido.
bem? Pelo menos é o que está sendo dito aí. E é isso, gente. Essa foi a nossa atividade para vocês se familiarizarem com esses verbos no passado, que são verbos onde você só vai acrescentar ED, da regra geral apenas ED, das regras que a gente viu que são as 3 regrinhas lá, de verbos que terminam com Y, princípio de consoante, do CVC, verbos que terminam com consoante vogal consoante, e de verbos que terminam com E e você só precisa acrescentar o D. Não é nada difícil, não é nada complicado, mas vai ficar um pouquinho mais quando a gente for para a nossa próxima aula, que a gente vai falar de verbos irregulares. So, see you next class. Bye bye.